Graça e paz, meus irmãos. Vamos meditar na palavra de Deus nessa noite. É um prazer estar aqui com todos e agora em comunhão, falando, meditando da palavra do nosso Senhor. Eu convido a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos ler os versículos, inicialmente vamos ler os versículos 10 a 12. A exortação à unidade da igreja. 1 Coríntios 1, 10 a 12. Assim diz a palavra do nosso Senhor Jesus. Os irmãos podem abrir para acompanhar junto comigo. É importante nós manusearmos a palavra de Deus todos os dias nas nossas vidas. Seja você usando essa devocional antes de dormir ou assistindo no horário mesmo, às 18 horas. Usem essas devocionais da melhor forma. Pode até usar como forma de devocional para a família, que o Senhor use você para usar esse momento da melhor forma. 1 Coríntios 1, 10 ao 12, a partir do 10 diz assim: Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo e eu de Apolo, e eu de Cefas e eu de Cristo. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, tua palavra foi lida. Obrigado, Senhor, porque temos o privilégio de mais uma vez meditarmos e exercitarmos a tua palavra, presente este que o Senhor deixou para os que te buscam, aqueles que o Senhor escolheu dentro do teu evangelho. Obrigado por essa oportunidade. É isso que nós te pedimos e agradecemos. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Divisões no meio da igreja, irmãos. Esse é um assunto bastante atual. Se a carta de 1 aos Coríntios fosse escrita hoje, ela seria completamente aplicável dentro do seu contexto, porque ela é muito, muito atual. O seu assunto é bastante gritante para os dias de hoje. E aqui nós temos um assunto que é divisão no meio das igrejas, no meio das igrejas do Senhor, divisão dentro da igreja. E aqui, por simplesmente pessoas estarem gostando mais da eloquência de um, mais do conhecimento do outro, mais do currículo do outro, e elas resolvem só ouvir e seguir aquele pastor específico. É interessante porque a partir do versículo 10 e em todo o capítulo aqui de 1 Coríntios, ele vai discorrendo sobre isso e ele vai frisando sobre a unidade em que a igreja ela deve se comportar. Então, existe uma denúncia aqui, a denúncia dos da casa de Cloe. Os da casa de Cloe vão realizar uma denúncia, e aqui existe uma grande diferença entre denúncia e fofoca, porque fofoca é quando você fala para alguém sem nenhuma finalidade. E denúncia é quando você fala para um líder querendo a melhoria da igreja e simplesmente não por falar mal. Aqui não há uma fofoca, aqui há uma denúncia que provavelmente os da casa de Cloe não ficaram bem vistos. O contexto nos diz e a história nos diz que a carta de Paulo aos Coríntios ela não foi muito bem recebida pela igreja, mostrando que as influências do contexto greco-romano estavam muito impregnadas naquela igreja. E qual é a influência aqui que nós podemos também entender que existem nos dias atuais? É a admiração pelo homem, é a admiração pelo ministério humano. Quando nós temos que entender que todo ministério ele é de Cristo e o líder central é Cristo. Né? Nós costumamos falar muito isso, principalmente no ministério pastoral,
Nós somos pastores, mas o pastor principal é Cristo e nós devemos satisfação ao pastor principal. Então as pessoas estavam admirando mais Paulo porque talvez ele era o fundador da igreja, daquela igreja em específico. Eles estavam admirando Apolo porque Apolo era muito eloquente e pregava muito bem, sabia usar as palavras. Ou a Pedro, que aqui é chamado de Cefas, porque simplesmente Pedro foi um apóstolo e conviveu com Cristo. E eu costumo dizer que os piores aqui eram aqueles que diziam que seguiam a Cristo. Por quê? Porque aqueles que diziam que seguiam a Cristo, eles não se submetiam a nenhuma autoridade humana. Eles diziam, não, eu só vou obedecer a Cristo, só se Cristo ele descer aqui para falar comigo. E eles se achavam mais espirituais do que os outros, aqueles que seguiam a Cristo. No versículo 13, ele vai nos dizer: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou foste porventura batizados em nome de Paulo? E aqui é interessante porque Paulo vai discorrer que graças a Deus que ele não batizou aqueles irmãos, porque uma possível adoração maior poderia ser feito a Paulo se ele tivesse feito este ato. E aí nós vemos tendenciosamente os coríntios admirando o que o mundo admirava: a eloquência humana, a sabedoria humana. E aqueles que mostravam algumas características dos filósofos mundanos, esses eram mais admirados na igreja do Senhor. Então, o apelo de Paulo em 1 Coríntios 1 é a unidade. A unidade daqueles irmãos em estarem todos no ministério de Cristo e a adorarem e serem discípulos de Cristo. Por quê? Porque Paulo não estava reunindo seguidores para ele. O objetivo de Paulo, o objetivo de Apolo, o objetivo de Cefas era fazer discípulos de Cristo, preparar discípulos de Cristo. Então, em tudo na nossa igreja, em tudo no nosso ministério, para tudo que nós devemos fazer, o nosso foco é preparar discípulos de Cristo, é gerar frutos fidedignos. Então, para todo o trabalho que nós estamos fazendo, nós temos que pensar na unidade da igreja e o que é melhor para a igreja. É claro que na pandemia nós estamos sendo um pouco impedidos de fazer isso, mas mesmo assim nós temos obrigação, ou remotamente, seja pelo celular, pelo WhatsApp, de gerarmos comunhão uns com os outros, de nos preocuparmos uns com os outros, de nos compadecermos das famílias que podem estar passando por esse problema da pandemia. Nós não devemos deixar de ser igreja em nenhum momento, e principalmente nesses momentos de pandemia. Seja participando de alguma programação, seja promovendo alguma programação remota, seja ligando para alguém, seja tentando ajudar alguém financeiramente que esteja passando por alguma crise, seja ajudando a liderança a compor as transmissões ao vivo. De alguma forma, nós nunca estamos de férias em ser igreja. E a nossa igreja, a igreja do Senhor, ela está precisando mais do que nunca. Primeiro, das nossas orações. Segundo, da nossa preocupação como irmãos, como membros. E terceiro, do nosso trabalho e da nossa dedicação. Entenda que ninguém é melhor do que ninguém. Todos podem estar em situações diferentes ou em posições diferentes, mas todos nós somos servos do Senhor e sempre temos que preservar pela unidade da igreja como servos do Senhor. Eu tenho que me perguntar todos os dias quando eu acordo, o que eu estou fazendo pela igreja do Senhor? Como eu posso fazer para propagar o reino do Senhor, independente de qualquer situação? Isso será cobrado de mim. É uma responsabilidade minha. E eu faço isso também para glorificar. Fazemos isso, na verdade, também para glorificar o nome do Senhor. Que a unidade da igreja possa estar cada vez mais impregnada em nosso coração
e nas nossas mentes. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Que a unidade da igreja, que a unidade do teu evangelho possa estar cada vez mais no nosso coração, nas nossas mentes, que possamos usar do teu evangelho precioso, magnífico, aquilo que tu deixaste de presente para nós na tua palavra, a fim de propagarmos e trazermos mais gente para o teu reino, se essa for a tua vontade. Aquelas pessoas especificamente que o Senhor separou para que nós, através do nosso trabalho e do nosso serviço, possamos alcançar, através da tua graça, do teu poder exclusivo teu e da tua misericórdia. Esteja conosco, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Uma boa noite e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Graça e paz.